Bolsonaro será preso? Essa e outras polêmicas desse suposto golpe de Estado trataremos aqui no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou Rodrigo Vilela Veiga, estou aqui com meu amigo Sandro Céu. Oi pessoal, que bom tê-los aqui de volta conosco para debater esse caso que é o caso por excelência. O caso que tem uma dimensão que não é apenas criminal, jurídica, mas de um destino da própria nação brasileira, do próprio Estado brasileiro. Então esse é um caso, claro, que gera muitas polêmicas, porque é um caso em que muita gente diz, olha, o ex-presidente Bolsonaro está sendo perseguido, outros dizem, não, tem que fazer justiça, o que ele fez, teria feito é muito sério. E aqui nós vamos debater, como tem poucos debates que têm sido feitos, né, Rodrigo? Em geral, o que a gente vê são debates militantes. Para um lado ou para o outro, tanto faz. Exato, pessoas que são, por exemplo, mais à direita, passando pano para tudo que possa ter de errado. E pessoas que são mais à esquerda, vendo, às vezes, mais provas do que se tem, etc. A polêmica do ministro Alexandre de Moraes, a pessoa adequada, está abusando, não está abusando, está conduzindo. Então, tudo isso nós vamos falar. Nós sempre usamos uma forma dialética. Em geral, um representa mais uma das posições, como nós fazemos para qualquer outro tipo de crime ou suspeita. Um representa mais algumas posições, outro outra. Aqui hoje nós representaremos, eu representarei mais, né, o Alexandre de Moraes e na verdade, as fundamentações possíveis para as oposições aí, né, ao que ele está fazendo, etc. Mas eu sei que tem muita polêmica e o Rodrigo vai apresentar várias dessas polêmicas. Então, o nosso objetivo é que ao final desse episódio, você se irrite com um e não com o outro, ou vice-versa, mas que, sobretudo, que você tenha uma opinião esclarecida e vendo os pontos principais dessa polêmica. Então tá, então vamos começar. Esse caso é um caso bastante cheio de planos, cheio de nuances, de quando que ele começa, até onde que ele vai, mas para a gente ter aí um panorama geral, Rodrigo, dá uma resumida assim nos pontos básicos desse caso, do que aconteceu, e a partir daí nós vamos apontar os pontos polêmicos e vamos tentar resolver ou discutir. Rodrigo. Perfeito. Eu queria só fazer mais uma questão antes de entrar no ponto, que é o seguinte: esse canal não é de política, nem de politicagem, é um canal jurídico. Então não teremos aqui esquerda, direita, centro, é jurídico. Bom, como é que foi o caso, tá? Nós lemos os dois documentos principais dessa operação. Saiu na semana passada um documento que determinava a prisão de algumas pessoas, de quase 300 páginas, e hoje saiu o relatório final do inquérito policial, que tem 880 páginas. Então lemos tudo, e tudo que vamos falar aqui não é opinião nossa, é o que foi tirado desse relatório. Bom, eles descobrem que havia, na verdade, um plano maior que visava justamente, após a eleição, impedir que o governo eleito tomasse posse. Esse plano é chamado de Punhal Verde e Amarelo. E esse plano planejava a morte do presidente Lula, que estava eleito naquele momento, do Geraldo Alckmin, que era o vice-presidente, que são chamados no documento de Jeca para o Lula e Juca para o Alckmin, e há um terceiro alvo, que é o Joca, que segundo esse documento seria uma pessoa muito importante no governo, muito ligado ao Jeca. Há quem especule que seria aí o Flávio Dino, mas não se tem essa informação ainda, está se investigando quem seria. Além disso, havia um plano chamado de Copa 2022, decorrência desse plano Punhal, para matar também o ministro Alexandre de Moraes. Tá? E aí começa uma operação de vigilância do ministro. Então, pessoas militares começam a vigiar desde o dia 11 de novembro de 2022 como é que está a rotina do Alexandre de Moraes. Então tem mensagem sobre eles, ele está aqui, ele está ali, ele está não sei onde. Eles chamam ele nas mensagens de professora.
A professora está em São Paulo, voltou para o Rio, e a polícia sabe que falam dele por quê? Porque os horários que eles narram da professora batem com os voos do Alexandre daqui para lá. Então os caras começaram a fazer essa situação. É uma coisa muito impressionante, né, para quem não é acostumado com essas coisas, porque parece um filme de espionagem mesmo. Esses sujeitos usam técnicas para não ser reconhecidos, são chamadas técnicas de... de ficar anônimo. De ficar anônimo. É que eles botam anonimização. Eles botam um nome assim que parece que é um negócio mágico. Mas depois quando eles explicam o que é esse palavrão. Ficar anônimo. Isso. Ok, isso eu sei, todo mundo sabe. E aí, dentre essas situações, eles, claro, usam telefones celulares que não são deles, todos pré-pagos e comprados no nome de terceiros. E como é que eles identificam essas pessoas? Tá? Tem uma situação muito impressionante. Eles encontram uma foto de um telefone celular apreendido, e nessa foto aparece uma mão segurando uma carteira de motorista, uma CNH, com o nome de uma pessoa cujo nome foi usado para comprar um telefone celular. A polícia checa essa pessoa e vê que não tem nenhuma relação com os fatos, é uma pessoa completamente alheia aos fatos, e aí o Instituto Nacional de Perícias amplia esta foto, pega a digital e identifica de quem ela seria. Do cara que está segurando a digital, o documento. É impressionante essa investigação. CSI total. E aí, para não ficar só na digital, tem mais um fato que coloca essa mesma pessoa no momento, que é o seguinte. Eles descobrem que aquele sujeito que estava na CNH, o terceiro que foi usado indevidamente, sofreu um acidente de trânsito, e quem foi o causador do acidente? Esse cara militar, que foi identificado pela digital, ou seja, o militar. E as informações batem certinho, e aí eles identificam esse sujeito. Quer dizer, chinelagem total, porque pega, se não era para ficar anônimo, aí pega um nome verdadeiro, né, para registrar um telefone de um sujeito que tinha uma ligação estreita com ele. Então, assim, é por isso que eu não gosto desses nomes muito complexos, para uma coisa que um estelionatário faria melhor. Sim. E aí, esses caras, então, eles são identificados dessa forma, depois identificam outros, e eles verificam as movimentações desses caras porque eles se comunicam com um aplicativo chamado Sigma. Uma espécie de um WhatsApp chamado Sigma. E a empresa dona do aplicativo fornece as localizações dos telefones, onde eles estão, onde é que eles não estão. Então, bate certinhas com o que eles fariam, tá? E aí, essa situação da morte do Alexandre de Moraes, ela toma vulto, que no dia 15 de dezembro, está marcado, vamos dizer assim, o ato de matar Alexandre de Moraes. Antes disso, é importante falar, um dos núcleos, desses núcleos que eu falei que no começo lá que havia no relatório, um deles é um núcleo que serve para quê? Para inflamar pessoas, para que façam manifestações, para que façam esse tipo de coisa. E aí acontece em Brasília, no dia da posse do Lula, da diplomação do Lula e do Alckmin, acontece um quebra-quebra tremendo em Brasília. Vocês se lembram disso aí? Né? Depredaram o prédio da Polícia Federal, invadiram o prédio da Polícia Federal, todo um quebra-quebra tremendo. Que ficou bastante estranho, porque na época o ministro da Justiça, Anderson Torres, preso até pouco tempo, ele estava num restaurante, comendo com a família, na hora que atacam ali a sede, e vem comunicar imediatamente. Diz que ele terminou o jantar na maior tranquilidade, o que também hoje a gente entende mais por que pode ter sido. Sim. Então, e nesse ataque aparece uma ligação estreita entre um dos generais da reserva que estava organizando esse plano maior com os manifestantes que fizeram aquilo, porque é presa uma pessoa lá e o marido dela pede ajuda a esse general para que faça alguma coisa para que ela não seja presa. Então, isso mostra uma ligação que havia entre aquilo ali. Até mais, porque tem esses militares, o pedido de militar para o Mauro Cid, por exemplo, interceder diante do presidente, para que o presidente intercedesse diante da Polícia Federal para aliviar ali para os manifestantes. Veja o seguinte dos manifestantes. É claro que nem todos os manifestantes eram golpistas. Havia ali manifestantes nas frentes dos quartéis de vários tipos. Ora, hoje seria crime estar lá na frente dos quartéis, porque hoje tem um crime específico que é de você causar animosidade nas Forças Armadas. Por quê? Uma coisa é eu ir reivindicar na frente da Assembleia, outra coisa, agora, quando eu vou lá para frente do quartel pedindo para o Exército agir, eu estou querendo que o Exército
cometa algo ilegal, porque ele não pode se substituir isso. Então, muitas pessoas não sabiam, hoje elas poderiam ser presas se estivesse fazendo apologia, né, pedindo para que o exército interviesse. Mas tinha pessoas de tudo quanto é tipo, não vamos generalizar, mas tinha esse movimento, vamos cooptar essas pessoas, vamos nas redes sociais. Veja, todo partido faz isso, né, faz suas estratégias. O caso é que aqui era para um golpe. E o que é interessante é que quando, por exemplo, uma das ideias de que a urna tinha sido fraudada, isso é bastante interessante porque na discussão entre eles, nos WhatsApp deles, eles pegam lá um relatório de um argentino, de outras pessoas que tinham dito que tinha fraude no sistema, e quando eles mandam especialistas analisar, eles mesmos assim, ferrou, nós não localizamos nada. Então, isso também mostra aí que sabiam abertamente que estavam questionando coisas que nem eles acreditavam. Isso quem é que está dizendo? Não sou eu, não é a Polícia Federal. São as mensagens trocadas entre esse grupo, generais, coronéis, agentes da Polícia Federal, né? Essa turma que, inclusive, eles validaram que a mensagem era deles. Vamos lá, então. Rodrigo, aí mataram o Alexandre de Moraes? Certamente que não. Por quê? Bom, o Alexandre não foi morto, evidentemente, né? E o motivo disso seria o seguinte: os caras estavam lá posicionados para executar o plano, e o Supremo Tribunal Federal tinha marcado para aquele dia uma sessão que ia ser bem longa, eles sabiam disso. Mas acabou que o voto anterior ficou muito tarde, eles acabaram a sessão mais cedo. Além disso, segundo o relatório, estava tendo uma reunião no Palácio do Planalto entre Bolsonaro e os comandantes das forças militares, e eles não teriam aderido a essa ideia. E aí, com essas duas situações, eles cancelam essa operação. E aí o pessoal, né, que fala que era um golpe, os caras vão de carro, não tem táxi, não sei o quê. Essa história do táxi é uma história muito periférica, tá? Porque um dos sujeitos que está mais próximo da casa do Alexandre, ele está de moto. Ele recebe a seguinte instrução: deixa a moto aí, tira a bateria e vai embora. E como ele não quer pegar um Uber para não ser identificado, ele vai a pé procurando um táxi. É isso? Então o táxi só tem essa versão, não tem nada a ver com o plano de morte. Tá? E mais uma coisa importante para se dizer: o pessoal fala também, né, querendo ridicularizar, mas nem tentaram matar. Realmente, não há o crime de tentativa de homicídio. Por quê? Porque não chegaram a executar nenhum tipo de ato. Quer dizer, tem um plano, claro, tem um plano para matar, claro. O que não há é uma tentativa de homicídio. Não há o crime de tentativa de homicídio. Por quê? Porque para ter esse crime tem que fazer o quê? Tem que primeiro, pelo menos, iniciar a execução. Por exemplo, o carro do Alexandre vem vindo. Eu pego a arma, puxo, aponto para o carro. Opa! Aí eu tenho um ato em que o Alexandre já corre perigo, ou seja, eu teria iniciado a execução do fato. Nesse caso, o Alexandre nem estava lá. Então não há tentativa de homicídio, efetivamente o crime. Porém, há o plano de matá-lo. Tá? E aí, claro, não está em jogo nesse inquérito policial essa tentativa de homicídio, porque ela não existe efetivamente. Está em jogo o quê? Que é uma coisa maior, que a ideia era matar o Alexandre, matar o Lula, matar o Alckmin para justificar um golpe de Estado. Essa é a ideia. Então a questão, quando dizem, não tem crime, até um filho do Bolsonaro falou, pensar não é crime. Bom, primeiro que ali eles não estavam só pensando, tinha o que se chama atos preparatórios em relação ao homicídio. Mas é verdade que a nossa lei exige que tenha iniciado a execução, praticamente que já tenha começado a atirar, só não conseguiu porque não acertou, porque chegou alguém, etc. Porque tentar é começar e não conseguir terminar o seu objetivo. Agora, o fato de essa ação em si não ser crime, como homicídio, não significa que todo esse planejamento não seja um planejamento criminoso em si. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. Agora, que crimes seriam esses do qual eles são
acusados, porque nós vamos tratar rapidamente dos crimes, que depois nós vamos tratar das principais questões, se Bolsonaro, qual é a responsabilidade de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, conduzido processo, etc. Olha, os crimes principais que eles são acusados é esse plano geral. Então, veja, o fato de um dos eixos do plano não ter dado certo, então nós tínhamos ali, né, núcleos montados para dizer que houve fraude quando sabia que não houve fraude, eles próprios dizem. Tinha grupos para incitar a população. Tinha grupos para incitar os comandantes militares para que eles tomassem o poder. Isso é muito interessante porque, assim, quando a cúpula do Exército fala que não vai participar desse negócio, os outros membros desse pessoal começam a mandar manifestantes na casa deles, campanhas de rede social para difamá-los. Aí tem a foto do general, como é que é, melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Começa todo um movimento para desacreditar esses militares, para que eles então tenham coragem de fazer alguma coisa. Então são vários grupos. Então eles pegaram, né, assim, tem essa pressão. Eles mais ou menos tem que ferrar esses caras, né? Tanto o comandante do Exército como o comandante do Sudeste, que hoje é o ministro o comandante das Forças Armadas, né? E mais o do Sul também, um do Nordeste, vários que tinham pontos estratégicos disseram não. Então, também fique claro, né, que nós tínhamos uma parte das Forças Armadas que apoiavam essa situação de golpe, claramente. Por exemplo, a Marinha, o comandante da Marinha chegou a muitas provas que ele chegou a dizer que a Marinha estava pronta para apoiar isso, né? A Aeronáutica, o comandante da Aeronáutica foi radicalmente contra. Do Exército também. Do Exército também, né? E então eram assim, vários militares, vários generais, mas não é da reserva, coronéis, isso, majores, tinham vários militares e várias patentes. Exatamente. E os crimes dos quais eles são acusados, nós teríamos, então, não vão ser acusados de tentativa de homicídio, ok. Mas nós tínhamos ali, os crimes principais são os crimes que eles foram criados agora em 2021, quando o Bolsonaro, justamente, que ironia, era presidente. É uma lei para proteger aí o Estado Democrático de Direito, que acabou ficando dentro do Código Penal. Antes nós tínhamos uma lei de segurança nacional, mas essa lei era muito criticada porque essa lei era uma lei para proteger, sobretudo, o Estado contra a população. Era para legitimar abusos, vamos dizer assim. Legitimar abusos. Então, foi feita uma nova lei para a defesa das instituições democráticas. E o primeiro crime, tem dois crimes bastante parecidos, que são os principais que eles são acusados. O primeiro é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, por exemplo, o legislativo, executivo ou judiciário. Aqui se diz, dentro do plano estava a tomada lá dos prédios do 8 de janeiro, então haveria uma tentativa aqui de abolição do Estado de Direito. E muitos vão falar, para eu concluir aqui, mas o Lula não estava lá. Mas o Alexandre de Moraes não estava lá, não era dia de expediente. Aí eu digo, como professor de Direito, tranquilamente, que falar isso até é falta de conhecimento jurídico. Porque quando a gente vai analisar uma lei penal, a primeira coisa que a gente analisa é quem é que é a vítima nesse caso. Não é o Alexandre de Moraes, não é o Lula, é aqui, é o Estado Democrático de Direito. Então, se eu ocupo um prédio, inviabilizo lá a sede do judiciário e dizer agora isso aqui é nosso, como se dizia, eles não vão poder voltar para cá, não interessa que eles não estejam lá, porque eles não são a vítima é todo o Estado constitucional de direito. E isso certamente que foi feito.
né? O que eu queria falar sobre esse crime, que o pessoal talvez não entenda um pouquinho, é que o pessoal fala assim, não teve golpe. Efetivamente não teve golpe. Mas o que a lei pune é a tentativa de. Então é interessante, porque é óbvio, se houvesse golpe, não haveria lei nenhuma, acabou, porque tomaram o poder, acabou, não tem mais conversa. Então a lei foi escrita pensando o seguinte, olha, quem tenta dar um golpe é punido. E aí, qual é a ideia desse... E quem consegue dar um golpe já saiu das possibilidades de punir. Como é que nós vamos punir se o sujeito tivesse dado um golpe e eles eram os comandantes? Como é que nós vai iríamos punir? É isso aí. Então, e aí, então, se pune a tentativa. E aí que um ponto que das nossas desavenças que eu tenho aqui é a questão, porque a lei exige ali que eu faça isso com violência ou grave ameaça. Ou seja, tem que haver um ato de violência ou grave ameaça. Para isso, não basta o planejamento. E aí, o que faz o relatório da Polícia Federal é dizer que existiram diversos atos de violência que culminaram com o 8 de janeiro. Então, teve uma manifestação gigante, né, com violência em Brasília no dia 12 de dezembro, outra no dia 24 de dezembro, e aí essa depois no dia 8, que segundo o relatório, teria também sido montado por este grupo. E há uma mensagem de um coronel do Exército para o ajudante de ordens do Bolsonaro, que era o Mauro Cid, aquele coronel Mauro Cid, famoso, dizendo o seguinte, no dia 4 de janeiro de 2023. E aí, perdemos mesmo, não tem mais jeito? Ele fala, não, tem novidade por aí. Aí o cara pergunta, coisa boa ou coisa ruim? Depende, para o Brasil é bom, espera. E aí, depois, o 8 de janeiro. Então, para a Polícia Federal, o 8 de janeiro, aquele ato que o Sandro falou aqui, de tomar os prédios lá tal, seria o ponto desse golpe de Estado. E também fala o relatório que o Bolsonaro saiu do Brasil, foi tirado do Brasil, para evitar que preste algum tipo de reflexo nele. Então ele sai do Brasil, fica lá esperando, para daí ver como é que funciona a situação, para voltar ou não para cá. Tá? Então, essa discussão é importante. Houve violência ou não houve? A ligação entre os fatos. O segundo crime, né, Sandro, é muito parecido também... Só um pontinho aí. É que o professor Rodrigo, ele está muito centrado na ideia de se houve violência, mas um tipo disso ou grave ameaça. Sim. E não é grave ameaça ao Alexandre, por exemplo. Sim, não. Quando tem essa grave ameaça de nós vamos matar, veja, para o crime de homicídio não é suficiente. Mas quem é que se objetivava a matar? Não era o Alexandre em si, não era o Lula em si, não era o Alckmin em si. Eram os representantes do poder, do TSE, no caso, o Alexandre, e o presidente e o vice. É que eu entendo que a grave ameaça tem que ser uma coisa mais assim, mais aberta, mais para que cause temor mesmo. Aí eu não vejo a lei, mas vamos lá. Tá bom. E o outro crime, estavas falando, é o de golpe de Estado. Golpe de Estado, que é muito parecido, né? Até há uma crítica sobre isso, que parece que os crimes se sobrepõem. E é mais ou menos a mesma ideia, né? De derrubar o governo legitimamente eleito. E aí, para mim, na minha visão, o golpe de Estado só acontece, se é que ele existiu mesmo, no 8 de janeiro. Por quê? Porque no dia 15, quando tentam, em tese, lá matar o Alexandre de Moraes, começa aquela situação, o governo Lula não estava no poder ainda. Ele entra no poder quando? 1º de janeiro. Então, para mim, só há o golpe de Estado, em tese, o segundo crime, a partir do 8 de janeiro. Se é que ele realmente existiu, né? Tem essa discussão toda aí. Né? Sim, como sempre eu vou... Bom, uma ideia é que tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente é constituído. Então, alguns vão dizer, como o Rodrigo diz, então o governo já tinha que ser o governo do presidente Lula. Mas se eu pegar aqui, né, a ratio legis, o objetivo da lei, é que, né, eu impedir o candidato legalmente eleito de assumir o que a lei quis dizer. Mas aqui é uma divergência, etc. E há no terceiro crime, que esse eu não tenho nenhuma dúvida de que realmente existiu, que é um crime chamado organização criminosa. E esse crime é um crime difícil de entender para quem, né? Porque ele é um crime seguinte, esse crime pune, ele torna crime o que seriam atos preparatórios. Como assim? Então, se eu tenho um grupo de pessoas, a lei exige 4 ou mais, tínhamos mais pessoas que isso, tanto é que foram indiciadas 37. Então tinha mais que isso. Que por um tempo se juntam, com certa estabilidade. Poxa, segundo a polícia, esse plano veio desde 2019, então, sem dúvida, estão um tempo juntos. Com o objetivo de praticar crimes
com pena máxima superior a 4 anos ou transnacionais. Sem dúvida que essas pessoas se reuniram e havia ali planejamento de crimes. Matar Alexandre, matar Lula, matar Alckmin, tomar o poder, fazer isso. Então, há planejamento de crimes. Então, sem dúvida, na minha interpretação, e você não pode discordar, não há como fugir do crime de organização criminosa. Mesmo que tu entenda que não houve golpe de Estado, nem o golpe, nem a tomada de poder, há ainda, sobreexiste ainda a organização criminosa. Tá? Sim. Só tem que saber, claro, quem participou dela ou não, mas que existiu, existiu. Sim, porque a organização criminosa é isso mesmo, é simplesmente eu ter ali uma ideia de divisão de tarefas, etc., com seriedade, que foi montada para cometer crimes. Ele não precisa ser cometido, como, por exemplo, um grupo que se reúne para assaltar um banco. Para assaltar bancos. Então, eles têm ali a senha do banco, tem os horários de cada banco, os uniformes dos caras, etc. Aí a polícia descobre isso antes deles entrarem na agência, antes deles fazerem ato de execução de roubo, né? Lá, tentar pegar coisa, ameaçar as pessoas. Então, eles não podem responder ainda por roubo. Mas se ficar constatado uma certa estabilidade, que eles montaram aquilo ali para produzir crimes, nós já temos o crime de organização criminosa. Então, uma organização criminosa, nós tínhamos, então, basicamente, os principais crimes são esses 3. É claro que lá no 8 de janeiro tinha mais uns crimes, como dano qualificado, de coisa pública. Né? Também há quem sustente que houve aí peculato desvio, porque foram utilizados carros do Exército para fazer essa operação de matar o Alexandre. Então, há outros crimes em tese que também podem ser... Sim, foi usado financiamento público, horários, salários de funcionários públicos no horário que eles deviam estar trabalhando, estariam planejando crime. Então, em tese tem outros, mas os principais crimes são esses aqui. Certo. E aí, acho, Rodrigo, nós podemos ir para as polêmicas. Nós temos aqui uma série de polêmicas. Nós temos nós podemos começar porque nós temos... Questão, Alexandre de Moraes é a pessoa adequada. Vou começar com essa daí. Então, acho que essa é a mais polêmica. Isso, Alexandre de Moraes deve julgar esses casos, está impedido, o que é isso? Bom, existe uma crítica ao ministro Alexandre, porque falam assim, ele é vítima, ele é investigador, ele é acusador, ele é jogador, é tudo nesse caso. Realmente é uma questão polêmica, afinal de contas havia um plano para matá-lo. Né? Não deu certo, mas havia um plano para matá-lo. Então, na minha visão, apesar de tecnicamente haver uma dúvida, eu entendo que o Alexandre deveria se dar por impedido nesse caso, porque queira ou não queira, havia um plano para matá-lo. Apesar de que não é isso que é investigado pelo caso, mas sem dúvida, o julgador ao saber, queriam me matar, vai ficar com um pouco mais de raiva, um pouco mais de gana, e talvez não tenha aquela imparcialidade suficiente para agir no caso. Tá? Há uma posição intermediária dessa minha ideia, que o ministro Alexandre podia adotar, já que ele até agora foi o relator, que seria o seguinte: hoje, em primeiro grau, no juiz das cidades, no juiz das bases aqui, existe um juiz chamado juiz das garantias. O que esse cara faz? É um juiz que trabalha só no inquérito. Então, ele faz todo o inquérito. Quando o Ministério Público entra com a ação penal, ele recebe a ação tal e ele sai fora. Ele não julga o processo. Então, talvez fosse o caso do ministro Alexandre, já que ele foi o relator até agora, de fazer essa mesma coisa. Então ele foi o relator do procedimento, do inquérito policial. Se o Ministério Público oferecer denúncia contra as pessoas, então ele estaria por impedido e, portanto, o julgamento seria sem que ele participasse. Sim, em grande parte, eu concordo com o Rodrigo. Concordo com o Rodrigo que seria talvez mais adequado, né? Aliás, a ideia de um juiz o quanto mais imparcial não é neutro, mas imparcial é a ideia de que eu não sou parte interessada no processo, talvez essa coisa de ele investigar, ele mandar prender e depois ele julgar, participar do julgamento também, de fato, é muito centralizado. Agora, a questão é, Alexandre pode ou não pode, do ponto de vista legal? Aí é que eu tenho aí minhas divergências. Primeiro, que as pessoas, até acho meio engraçado, as pessoas lá, alguns defensores dos que praticaram ali a tentativa, o golpe, de dizer
que o Alexandre vai ficar afetado porque tentaram matar ele. E, ao mesmo tempo, disseram, não, ninguém tentou matar ele porque só há tentativa se tivesse ato de execução. Ora, então, do ponto de vista técnico, ele não sofreu um atentado à vida dele. Por quê? Porque não chegaram na execução. Eu não posso ter os dois melhores saídas. Ah, na verdade, não tentaram matar. Ah, não, mas para te sair, tentaram matar. Uma possibilidade. A segunda é a seguinte. Esse crime não era um crime pessoal ao Alexandre de Moraes. Era ao presidente do TSE. Então, era, em tese, parece que teria possivelmente outra pessoa que poderia estar colocá-los, diz, pode ser o Gilmar Mendes, pode ser, não sei. Mas, em tese, né, esse crime era contra o ministro da Suprema Corte, então não era pessoal. E aí alguns vão dizer, inclusive, né, que se o Alexandre não pudesse julgar, bom, agora eu não quero que o Gilmar Mendes também julgue. O que eu faria? Diria que o Gilmar Mendes também estava no plano. Então eu posso afastar e depois ficar só o juiz que eu quero. Tem esse problema, né? Nós sabemos que, embora o juiz não impede o juiz de julgar, quando o próprio indivíduo que está sendo julgado quer causar a incompetência dele. Por exemplo, se eu falar, se você está lá, eu estou sendo acusado de um crime, só que aquele juiz é muito durão, aquele juiz vai me ferrar. Aí eu digo, eu vou te matar, seu desgraçado. Aí o juiz tem que sair da causa, porque agora eu ameacei ele. Só que daí eu escolho, vou ameaçando todos eles, vai ter que ter vindo uma série de outros juízes. Como lá são só 11 juízes, ficaria complicado, mas, volto a dizer, em alguns pontos concordo com o Rodrigo, naquilo que, embora não seja ilegal, talvez, né, ficasse aí mais, desse um ar aí mais de imparcialidade, que fosse dividida essa tarefa, né? Ficasse um pouco não tão centralizado, porque isso também afeta a própria segurança do ministro, né? Então, nós temos esse problema. Junto com isso, Rodrigo, depois a gente chegar à questão específica do senhor Bolsonaro, nós temos também a questão, se esses indivíduos, agora foram presos 4 dos 37, quando se descobriu o plano agora, a partir aí do primeiro, né, do pedido de prisão, né, da Polícia Federal ao ministro, dos 37, o Supremo, então, mandou prender 4 pessoas. Essa prisão, que tipo de prisão é essa? Ela se justifica? Por que não prendeu os 37? O que você acha, Rodrigo? Bom, primeiro esclarecer uma coisa, gente. No direito brasileiro, uma pessoa só pode ser presa, em regra, no final do processo, né? A prisão que acontece antes do processo, essa prisão é chamada prisão preventiva ou temporária, é uma prisão que o juiz determina a pedido da polícia ou do Ministério Público, tem que ter pedido, senão não pode determinar, tá? E ela tem requisitos legais para acontecer, tá? E na minha interpretação, eu li com muita atenção esse relatório e a decisão de prisão, me parece que faltam elementos para a prisão. Como assim? Eu vou destacar apenas 2 elementos, tá? O primeiro elemento é o seguinte: a lei exige que os fatos que vão levar o sujeito à prisão sejam fatos atuais, contemporâneos, sejam coisas de agora. Bom, a investigação é de fatos que aconteceram há 2 anos atrás, ou até o 8 de janeiro, um pouco mais perto aqui, mas faz bastante tempo. Não há na investigação fatos novos ligados a eles. Então, por exemplo, um dos que foi preso, por exemplo, estava ameaçando uma testemunha. Bom, isso é um fato novo, eu posso prendê-lo porque ele não pode ameaçar testemunhas. O outro estava destruindo provas. Opa, é um fato novo, eu posso prendê-lo. Então não há no pedido e nem na decisão qualquer elemento que trate que houve um fato novo que justificasse a prisão. Tá? E o segundo motivo é que a lei diz que só pode haver prisão preventiva em último caso, porque existem medidas cautelares alternativas à prisão. Por exemplo, proibição de contato com os outros membros investigados, por exemplo, tornozeleira,
prisão domiciliar, etc. E a decisão não fala nada sobre isso. Ela deveria falar também. Ela basicamente fala o seguinte: prendo para garantia da ordem pública. Que é sempre, né, que uma prisão é feita e não tem muito elemento, se fala o quê? Garantia da ordem pública. Então, por isso eu entendo que não havia elementos para prendê-los agora. Uma coisa diferente é num processo, se provar, tá, outra coisa. Mas agora não. Sim, eu concordo em muitos pontos com o Rodrigo. De novo, discordo na questão material, primeiro, de que não havia elementos, o extrato da fundamentação será essa, para prendê-los. Porque veja o seguinte, a Polícia Federal consegue esses dados, estavam sendo apagados, estavam tudo apagado. Ela teve que recuperar. Mas foram apagados lá atrás. Não interessa, estavam destruindo provas. Como é que eu vou confiar que um sujeito está mantendo provas se eu já tenho dados concretos disso? Isso, por exemplo, levou à prisão do Anderson Torres, que quando é pedido o celular, ele diz que perdeu. Depois perdeu a senha. Ora, até vou dizer, para um delegado da Polícia Federal achar que isso aí vai. Eu digo, não, estão pesquisando alguém por pedofilia. Aí eu quero teu celular. Não, acabei de deixar o meu celular cair no rio. Bom, não existe mais bobo no futebol. Mas eu acho que o risco ainda era muito grande. Eles representavam perigo atual e quando fala garantia da ordem pública, tem alguma coisa, eu também não gosto desse termo porque é muito genérico. Eu posso prender qualquer pessoa porque é para garantia da ordem pública. Mas veja o seguinte, até se eu pego um homicida, eu descubro 1 ano depois que aquela pessoa matou, estuprou, eu disse, mas o fato não é mais contemporâneo, então eu não posso mais prender? Eu não sei. Isso é a tal da garantia da ordem pública, porque senão ninguém mais acredita no judiciário. Agora eu vou esperar 6 anos para poder prender, porque eu só descobri agora? Então não sei. Julga rapidamente. A prisão preventiva tem que ser exceção à regra. Tem que ter fato atual, senão não pode prender. Não, que é exceção à regra, sim. Agora, onde eu concordo com o Rodrigo? Eu concordo que toda decisão de prisão agora é exigido que primeiro o juiz demonstre por que não dá para ter as outras cautelares. Então eu vou prender o Rodrigo, deixar o Rodrigo preso. Primeiro cabe a mim, se eu sou o juiz que vou fundamentar, dizer por que tornozeleira não é suficiente. Aí o juiz vai dizer, olha, não dá para botar outras cautelares, porque há um risco iminente dele fugir conforme elementos tais. Não dá para deixar ele na outra forma, porque ele está se reunindo com as outras pessoas. Isso era obrigado essa decisão ter, daí que ela ser uma decisão complicada. Mesmo, e também o fato contemporâneo que também não está dizendo qual que é, né? Isso. Ela nem fala sobre isso. Além de que, mas aí, na prática, tem que dizer outra coisa. Foram 37 indiciados, 37 que a polícia representou, por vários elementos, e só esses foram presos. Então, vejam, também não houve assim, só pegou aquele núcleo duro, tá? Continua achando que é legal a prisão. Outra questão, Sandro, que também é polêmica, é saber se é o Supremo que tinha que julgar esse caso. Porque o Supremo, ele julga quem direto em processo criminal? Pessoas que têm o que se chama de foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado. Então, por exemplo, se um deputado federal pratica um crime, ele é julgado por quem? Diretamente pelo Supremo. Não tem juiz de primeiro grau, não tem? É direto no Supremo. Se um presidente da República pratica um crime, quem julga ele? Direto o Supremo. Então não tem primeiro grau. Bom, o Supremo Tribunal Federal tinha uma posição, já há bastante tempo, que dizia o seguinte: a prerrogativa, esse direito, não é da pessoa, é da função que ele ocupa. E aí, ou seja, o sujeito tem a função, tem a prerrogativa. Se por acaso ele perde a função, por qualquer motivo que seja, ele também perde a prerrogativa. Isso mudou há aproximadamente um mês. Há aproximadamente um mês, o Supremo Tribunal Federal mudou de posição, dizendo o seguinte: não, se o sujeito tinha prerrogativa de função e o crime foi praticado naquele momento em que ele tinha prerrogativa, mesmo que ele perca a função, prevalece a prerrogativa, ou seja,
fica o processo no Supremo. E aí existe essa polêmica porque várias pessoas que estão ali indiciadas não são pessoas com prerrogativa de função, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, porque ele já não é mais presidente há 2 anos. Então há essa polêmica, né, a esse respeito, né, o Supremo poderia não julgar esse caso, e isso repercutiu também aonde? No 8 de janeiro. Porque também muita gente fala o seguinte, olha, o Supremo não poderia julgar o 8 de janeiro, por quê? Porque as pessoas que estão lá são pessoas comuns e nenhuma delas tem a prerrogativa de função de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então essa é a polêmica que tem. Sim, depois o Rodrigo fala aí das questões de conexão, né, Rodrigo? Mas ficou meio assim, muita gente achou suspeito, porque o Supremo dizia, olha, ex eu não julgo mais, né? Presidente eu julgo. Agora, ex-presidente perdeu o cargo, agora eu mando lá para o juiz lá de baixo. Bom, é um pouco casuístico, talvez, que tenham mudado isso, né? Agora, a questão é, o Supremo pode ou não pode fazer isso? O Supremo pode. Pode porque na Constituição está claro que o Supremo é o juiz para decidir questões de presidente, deputados, etc. O Supremo que tinha dito que ele pode abandonar essa competência se o sujeito não for mais deputado, coisa, etc. Mas o Supremo pode dizer e pode desdizer, porque quem interpreta a lei é ele. Então, nenhuma coisa da Constituição proíbe que o Supremo continue. O próprio Supremo, para evitar muito trabalho, estava, não é mais deputado, vai para lá. Mas também se fala também, o Supremo mandava o caso para lá, porque em geral era caso de corrupção, era caso, coisa assim, não era aquilo tudo. Mas agora é golpe de Estado. É golpe de Estado. Então, dizer, vou tirar do Supremo, qual a força que tem um juiz lá de piso? Qual a força que tem? Tentaram matar o Alexandre. Mas imagina se fosse um juiz de começo de carreira. Olha o seguinte, como é que um juiz de começo de carreira vai enfrentar ex-presidente, deputados, senadores, generais? Não tem como. Mas a competência não pode ser feita por caso a caso, tem que ser uma coisa única, não pode ser, porque esse crime é grave, aquele não é grave. Não. Eu acho que esse é um crime diferente. Esse não é um crimezinho normal, o Supremo nunca tinha se pronunciado, é a primeira vez que nós usamos esse crime. Esse crime é um crime de derrubar toda a República. Então ele não é um crime esse é um crime para Supremo. Então, se tem um crime que é para Supremo, ora, não está na lei, mas também não está proibido. E até vejo, olha que coisa estranha, por que é chamado foro privilegiado? Foro privilegiado porque senadores, deputados, etc., que botaram isso lá na Constituição, sempre quiseram ser julgados pelo Supremo. Porque o Supremo, na maior parte da sua história, foi uma mãe com quem tinha poder. Só era a nossa regra geral. Pobre se ferrava, rico, olha, demorou. Foi praticamente há 15 anos que o Supremo condenou o primeiro deputado na história, criminalmente. Então, todo mundo queria ir para lá. Eu e você também queria. Praticamente não existe crime. Só que depois o Supremo, lá queria se legitimar com a população também, começou a punir. Aí o foro que era privilegiado, agora eles consideram que alguns consideram que é um pouco um castigo. Não dá para também ser casuísta. Quando o Supremo não condenava, aí eu gostava do Supremo, eu quero ficar lá, foro privilegiado. Quando ele não faz, então é um crime novo, é uma situação excepcional, o crime mais importante que já teve nos últimos décadas, na minha opinião, no Brasil, porque era o único que era para acabar com toda a ordem democrática. E isso não ficar com o principal tribunal? Não há. Veja o seguinte, muitos acham que não deveria, mas que poderia, poderia, porque essa questão de competência, se a Constituição textualmente não contraria, quem diz quem é a competência, até onde ela vai, é o Supremo. E o Supremo pode dizer isso porque ele é o último que fala. Agora, é claro, o Rodrigo
sabe muito bem, né, Rodrigo, que há uma questão ainda, que mesmo que muitas vezes nós tenhamos em posições opostas, acho que nós dois concordamos que o Supremo, né, ele pode ficar com alguns casos pela questão da conexão. Pode dar uma explicada aí? Isso, é o seguinte, a conexão é a ligação entre pessoas ou causas, tá? E algumas pessoas envolvidas nessa história toda têm foro por prerrogativa de função. Tem agora, atualmente elas têm. E aí, como elas estão envolvidas, elas atraem as demais para o Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse ponto, nós acabamos concordando que aí estaria certo essa questão. E essa é a justificativa que foi usada pelo Supremo para julgar o 8 de janeiro. Eles falaram o seguinte, olha, estamos julgando o 8 de janeiro porque estão presos, primeiro. E são pessoas sem foro, mas há um núcleo que está junto, que tem prerrogativa. E aí teria essa conexão. Então, se isso for verdade, em tese, estaria, né? A gente concordaria, vamos dizer, nesse ponto. Claro, porque isso até para uniformizar as decisões da justiça. Às vezes você tem lá um governador que é acusado, que seria no STJ, né, inicial. Mas junto com ele tem uma pessoa, um assessor que não tem isso. Mas corre o risco o quê? Pela mesma conduta, um ser condenado e outro não. Então fica uma bagunça na justiça. Como só dá para eu entender um crime juntando outro, às vezes não dá para separar. Então, mas o tribunal pode, né? O próprio Supremo fala que na prerrogativa o Supremo pode falar o seguinte, não, vai ficar aqui só quem tem prerrogativa, o resto vai descer. Então a decisão é do tribunal que está recebendo aquilo. É o caso lei que nós fizemos até do programa da Marielle, não é isso? Isso. Quem foi julgado no primeiro grau? Isso. Foram 2 policiais militares que não tinham prerrogativa de foro e estão no Supremo Tribunal Federal, agora um deputado federal, um conselho do Tribunal de Contas e mais outro sujeito. Um delegado geral da Polícia. Da Polícia Civil. E aí foi essa divisão que eles fizeram, pode fazer. Então, cabe ao tribunal fazer. Agora, no 8 de janeiro, nós temos outra discordância aqui, que mesmo que o Supremo possa julgar o caso, e aí eu concordo com o Sandro que pode ser que julgue para a da conexão, mas a forma do julgamento, para mim, é um completo, total absurdo. Porque estão julgando pessoas em única instância, não há recurso, é ali. E as audiências são feitas não pelos julgadores, sim por juízes instrutores. Eles fazem as audiências, ouvem testemunhas, isso é juntado no sistema eletrônico, a defesa, a acusação junto o parecer dela, a defesa junto dela, e os ministros do Supremo Tribunal Federal não discutem o caso. Cada ministro bota o seu voto de forma eletrônica no sistema, e o que der de maioria vence. Então me parece um julgamento muito impessoal, um julgamento que o julgador não vê quem está julgando, um julgamento que não há esse contato, e para mim isso realmente é uma coisa que está, na minha visão, tirando alguns direitos dos acusados. Sem dúvida, tem 2 pontos aí que é importante. Na essência, eu concordo com o Rodrigo, embora, é claro, esse é o caso geral. Hoje, também aqui na comarca, na outra comarca, no outro estado, uma pessoa pode ser condenada sem nunca ter visto o juiz, porque as audiências podem ser toda a distância, tá? O juiz nunca sentiu ali a proximidade. Mas ele pelo menos vê o cara falando, né? Fala com o cara online, ele tá falando, o jogador está falando com o sujeito. Pois é. Nesse caso nem fala, nem vê, quer dizer assim. Então, claro, tem essa limitação, até pelo número enorme de pessoas, etc. Mas é difícil esse negócio de julgar. E sempre se fez crítica de que, na hora dessas votações, que não são muito... que para botar uma pessoa na cadeia tem que ter um processo muito cuidadoso. Bom, ainda mais com as penas que eles estão dando, né? Penas altíssimas, né? Assim, penas muito altas. Sim. Agora, é claro, o chamado duplo grau de jurisdição, que é um direito, uma garantia constitucional. Que é poder recorrer da decisão. Isso, é uma garantia dos pactos internacionais, né? Que é você ter o direito de não ficar na opinião de um único juiz. Porque o juiz pode errar, o juiz pode ter se vendido, o juiz pode ter muita história. Então não pode ser, esse juiz não tenho para quem recorrer. Se ele errou, por exemplo, estou ferrado. Então, se criou a ideia, que é uma garantia, né? Nós temos pactos, Pacto São José da Costa Rica, etc., que são incorporados na nossa legislação, que falam claramente do duplo grau de jurisdição. Agora veja, quem é julgado no Supremo
deputados e senadores, que foram os que votaram para que fosse julgado no Supremo, nunca se voltaram contra isso, porque eles são julgados ali pelo ministro, por uma turma, e podem recorrer ao pleno. Então é o direito de recorrer, não é necessariamente de ir de um tribunal para o outro, né? De recorrer a algo mais amplo. Então isso até do recorrer, eu acho que satisfaz, né? Sempre satisfez aí essa exigência, embora, é claro, seja mais complicado. Esse problema, então, de julgar, né? De como que você faz o julgamento, botar uma pessoa na cadeia é algo muito sério. Agora, quem fez, eu não tenho dúvida que tem que pagar. Quem foi lá, agora a pena tem que ser justa, dentro do normal. Agora, quem for lá com intenção de ocupar os poderes, depredar o patrimônio público, fazer a gente pagar com os nossos impostos todo aquele conserto, tem que pagar. Agora, tem que pagar dentro de um devido processo em que possam se defender amplamente, que os advogados possam ter acesso às peças todas do inquérito, que acesso ao próprio julgador. Acesso ao julgador, fazer as suas sustentações, apresentar o que a gente chama de memoriais, que é fazer um resumo dos pontos mais importantes para lembrar do julgador que aquilo ali é muito importante, que se leve aquilo em consideração, tudo que é a tarefa aí do defensor, né? Então, eu não acho que se tem que suprimir direitos nenhum, seja de quem for. Até porque a Lava Jato, a grande crítica da Lava Jato, é que o Moro fazia o que queria. O Moro dizia, me lembro que nós queremos apresentar... não, essa prova não quer. Tal. Isso aqui pode juntar. Isso aqui agia como quiser. Né? Tanto é que depois foi tudo anulado. Porque não poderia ser... antes de condenar, ele já disse que ia condenar. Isso torna o juiz... Impedido. Exato. Então, tudo isso são questões que não pode ter abuso para qualquer lado que for. Agora, tristemente, no Brasil, se tem abuso para um lado, as pessoas dizem, não, está certo. Se tem abuso para o outro, as pessoas dizem, está certo. É difícil chegar a um ponto equilibrado. Talvez seja uma exceção. Nós dois falamos mal da Lava Jato, falamos mal do Supremo, falamos mal de tudo, porque realmente nós achamos o quê? O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. E falamos, e falo, não tem problema falar bem. Não acho, assim, coisa que o Alexandre de Moraes, eu acho que ele deveria se dar como suspeito, ou mesmo como impedido, em alguns casos, né? E deveria passar pelo menos o julgamento final, ele continua conduzindo ali o inquérito, etc. Mas não é ilegal, mas poderia ter uma forma menos assim drástica para não ficar tudo em cima dele, porque não é saudável que uma pessoa sozinha assuma toda essa tarefa, né? E a polêmica maior? Bolsonaro vai ser preso? Não vai ser preso? E aí? Pois é. Primeira coisa é saber qual é a participação de Bolsonaro no golpe. Primeiro que é difícil, às vezes, você colocar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o Bolsonaro do dia. Tem momentos em que fica muito claro nos relatórios em que o Bolsonaro, por exemplo, na minuta do golpe, que ele trabalhou na minuta do golpe, segundo vários, que generais falaram na polícia, que ele sabia de todos esses planos. Agora, em outros dias, o Bolsonaro já dizia, por exemplo, quando o presidente do Peru foi dar um golpe e foi preso, aí ele já disse, melhor ter o day after, amanhã eu posso estar preso também, aí ele já não queria. Então o Bolsonaro era uma figura complexa, tanto é que parte ali dos golpistas, uma hora chamavam ele de medrosão, né? Uma palavra mais chula, outra hora dizia, ele vai fazer. Então é uma figura polêmica, mas para mim está claro que tem provas suficientes para mostrar que o Bolsonaro comandava isso. Por quê? Porque o Bolsonaro é o que tinha o poder por excelência e, inclusive, ele pode participar por omissão, porque tudo dependia dele.
Ele não era um ator qualquer. Ele sabia que só funcionaria o golpe com a adesão dele. E ele deixava em vários momentos o pessoal nos gabinetes, em reuniões com ele, falarem livremente sobre o golpe, quando isso já constitui crime. Porque você tem que dar voz de prisão, a autoridade tem que dar voz de prisão, o presidente teria que dar voz de prisão para os seus subordinados que quisessem, por exemplo, plano de matar, coisa, etc., como fez um dos generais. Quando nós tivemos 2 generais que fizeram isso. Um dos generais, inclusive, disse que falou para o próprio Bolsonaro, se não me engano, era o comandante do Exército, que disse, se o senhor quiser falar isso de novo, eu vou ter que lhe prender, porque isso é ilegal. E um dos comandantes, comandante do Sul, né, do Exército do Sul, quando tentaram também seduzir ele a entrar no golpe, ele tem uma mensagem dele que ele está dizendo: eu não admito isso e pode avisar para os soldados que aquele que entrar vai ser punido sem clemência. Então, tudo isso indica que o Bolsonaro sabia, que o Bolsonaro deixou correr, que se ele quisesse ele teria interrompido isso, porque as coisas eram feitas diante dele. Então, o Bolsonaro pode ser preciso tudo ficar provado, né, com mais elementos, a defesa ainda não falou, nós ainda não tivemos a denúncia, mas pelo que a Polícia Federal levantou, e olha, o testemunho não é do assessor do PT, coisa etc. É generais, é coronel, e não é só em delação premiada, não. Muitos foi só no depoimento na Polícia Federal. Generais que disseram, não, o presidente sabia, o presidente me disse isso. Eu acho que o ponto que mais pega do relatório é justamente essa questão dos testemunhos de pessoas tão importantes no próprio governo Bolsonaro. Porque quem nomeou eles comandantes das forças foi o próprio Bolsonaro. Então, tu ouviu de um general que comandava o exército, porque o Bolsonaro colocou ele ali, dizendo que o Bolsonaro falou para ele que tentaria dar um golpe de Estado, isso tem muito peso, né, como informação. Né? Então, não eram inimigos dele isso. E nem é gente que está ganhando presente de delação premiada. É diferente do Mauro Cid. O Mauro Cid, tudo bem, fez um acordo. Agora, esses são generais que não tem nenhum acordo. Eles foram chamados na Polícia Federal para prestar depoimento e disseram que aquilo aconteceu. E há outras informações muito importantes que mostram, por exemplo, que essa minuta deste golpe teria sido impressa por um general que era o segundo da Casa Civil do Bolsonaro, dentro do Palácio do Planalto, e que teria levado isso ao Bolsonaro, e que o Bolsonaro teria trabalhado na simplificação desse documento. Imagina o Bolsonaro trabalhando na simplificação. E aí, em 2 momentos distintos, ele teria mostrado isso aos comandantes militares. Uma primeira reunião no dia 9 de dezembro e outra no dia 15. E aí, segundo também está dito pelas testemunhas que participaram dessas reuniões, o comandante da aeronáutica teria aceitado, da Marinha teria aceito que a Marinha estava com ele, e os outros 2 disseram que não iam fazer de maneira nenhuma, tal, e teria sido isso, teria demovido essa história toda do Bolsonaro. E aí a defesa do Bolsonaro certamente vai dizer o seguinte: bom, o Bolsonaro não assinou e, portanto, não queria fazer nada. Né, como se não tivesse tido toda essa se eu fosse matar alguma pessoa em quadrilha, aquele lá que matou Marielle também não assinou. Rony Lessa, assina aqui que tu aceitou o contrato para matar a Marielle. Eu realmente acho que a situação do Bolsonaro está mais complicada agora. No primeiro relatório que eu tinha lido antes, faltavam muitas peças. Nesse relatório agora a coisa está um pouco mais profunda, porque mostra, inclusive, que havia até um plano, né, para tirar do Brasil caso desse tudo errado. Então estava tudo muito pensado ali, sabe? Tem slides desse plano, é um troço. É porque foi muita coisa recuperada. Há um programa novo que a Polícia Federal tem agora de Israel, que consegue pegar mensagens de celulares apagados, de computador. Então, uma coisa que eu acho que eles não sabiam que existia. Pegaram muita coisa nesses equipamentos que foram apreendidos. Então, tem muitas provas que demonstram que, em tese, o Bolsonaro estava envolvido. E a tranquilidade, porque o general imprime o plano com a senha dele. Sim, a senha dele dentro do palácio e fica registrado. Exato. Então, e é um general, tá? Não é um cabo, é um general da reserva, mas é um general. Então é uma autoridade, né, mano? Né? Sim.
É claro, e uma das principais argumentos que talvez o Bolsonaro vai dizer, não, mas eu quis fazer isso porque, olha só, eu queria manter o governo constituído, porque as eleições foram fraudadas, mas aí acabou o argumento porque eles próprios, como nós falamos, eles, depois de pegar aquele estudo daquele blogueiro argentino, que era um estudo Tabajara, né, e outros aí, mandaram para os especialistas deles. E eles tudo falam assim, ferrou, não achamos problema nas urnas. Inclusive, é um general que fala que disse ao Bolsonaro, o general fala, eu disse ao presidente mais de uma vez que não houve fraude nas eleições. Que essa foi o que decidiu, foi o que foi apurado pelas Forças Armadas. Não há fraude. E mesmo assim o Bolsonaro insistia com essa tese, né? Exato. Então, a ideia de que iriam salvar o Brasil, mas tinha aquele relato, iam salvar o Brasil do comunismo, coisa etc. Olha, gente, é até triste, porque a nossa ordem constitucional, é porque presidente de esquerda e presidente de direita já ficaram tantas vezes no poder, é simplesmente não há como instaurar, até porque o comunismo já ficou demodé no mundo, né? Ninguém mais, bom, tem uns que ainda acreditam, mas a ideia, né, de que você teria que dar um golpe de Estado, porque também teria que abolir a Constituição, teria que abolir tudo. Então, é algo assim, ó, que é mais uma narrativa para assustar as pessoas, né? Então, bom, muitos não queriam o presidente Lula, assim como muitos não queriam antes o presidente Bolsonaro. Mas é assim que funciona a democracia, né? É assim que funciona. É assim que funciona. O que eu também não posso dizer é quando eu sou eleito as urnas funcionam, quando eu não sou eleito, que é a mesma coisa que o Trump. Agora o Trump não está questionando o resultado das eleições porque ele ganhou. Uma coisa que eu achei interessante é que aqui no Brasil não houve nenhum comentário sobre as urnas na eleição municipal. Ninguém falou que a urna foi fraudada na eleição municipal. Achei engraçado. Ninguém falou. Até porque uma coisa é você apresentar dados concretos. Eu acho que tudo tem que ser fiscalizado no Estado de Direito. Também acho. Agora, outra coisa é você arrumar fontes, assim, um blogueiro lá do outro lado, lá da Argentina, para, assim, ó, então quer dizer, aqui só tem estúpido, não tinha ninguém capaz aqui, teve que vir um apresentador de um blog e dizer, não, eu usei um programinha, e depois os próprios militares ridicularizaram o estudo deles quando mandaram para pessoas técnicas. Tem um professor do ITA, aposentado do ITA, com doutorado em Stanford, também fala nisso no relatório, diz que não tem nada, não encontrou nada, que tá tudo, não bate, o que o argentino falou não tem nada a ver com nada. Realmente é impressionante. Mas eu acho, tá, Sandro, que a situação do Bolsonaro está complicada. Tá. Aí, se ele for denunciado, aí temos que ver quais são as provas que vão ser produzidas Sim. em juízo. Ele tem o direito de fazer o contraditório. Total. Mas eu acho que não há nenhum motivo para prendê-lo agora em prisão preventiva. E nem vejo também, salvo se começar ele, sei lá, ele tentar fugir do Brasil, tentar ameaçar testemunhas e tal, senão não vejo motivo para ele ser preso preventivamente nesse momento. Não acontecer como aconteceu com o Lula, é que seja uma prisão que, se for feita, deve ser uma prisão muito bem explicada, que não deixe dúvida nenhuma. Claro, isso vale para os outros também, mas no caso de uma figura assim mais central, um ex-presidente, isso tem que, não basta ser sério, aquilo tem que parecer. Até porque na dúvida tem que ser absolvido, né? Exato. Se houver qualquer dúvida da participação, ele tem que ser absolvido. Exato. Pode ser condenado se houver realmente prova irrefutável que ele participou de algum tipo de ato criminoso. E quem não gosta, às vezes, de um presidente ou outro, gente, tem que fazer, olha o Trump. O pessoal quis fazer todo aquele rolo lá, quando o Trump voltou pela porta da frente 4 anos depois, porque a população quis. Mesma coisa aqui, nada impede que volte à direita, nada impede que fique à esquerda, eu não sei, mas é assim que funciona. Até pegando o caso lá dos Estados Unidos, olha que lá o exército também evitou um golpe, porque o Trump chegou a pedir para manter a ordem lá no Capitólio para o exército intervir. Tá? O que ele queria dizer? O exército contra aquela população que estava... E, entre outras coisas, o comandante do exército também disse, no nosso país o exército não ataca a população. Eu não vou aceitar isso. E antes nós tínhamos uma doutrina da segurança nacional que era essa.
O povo pode ser inimigo do Estado, mas não faz sentido, porque todo poder emana do povo. Então, se o povo quer um governo que eu não gosto, eu vou ter que aceitar. Veja, todo mundo teve que aceitar nos últimos 8 anos o governo que não queria. Porque uma parte do Brasil não queria o Bolsonaro de jeito nenhum. Uma parte não queria o Lula. Teve que aceitar. Outra parte agora não quer o Lula, tem que aceitar. Quem é que vem depois? Quem a população quiser. Porque é assim que funciona a democracia. Tá? Agora eu não posso recorrer ao tapetão para resolver as coisas. Então eu acho muito importante, para minha finalização aqui, que de fato isso seja esclarecido e bem esclarecido, porque tentar tirar a soberania popular é bastante sério. Agora, quem participou, quem não participou, cada um que tenha o direito ali de ser julgado com justiça, porque assim sem isso não funciona. Sem isso vira aí sim uma ditadura, seja de um lado, seja do outro. Né? Então, é claro, agora tentativas de morte, etc., quem participou desse plano não pode ficar por isso. Quando eu digo tentativas de morte, não é uma tentativa técnica, chegar a tentar matar, mas é o que tinha plano para isso. Em si. Antes, só uma coisa que a gente precisa falar, que é importante falar, Sandro, em questão ao Bolsonaro, no relatório fala que o Bolsonaro sempre tentava dar a essa ideia de golpe uma saída constitucional. É só das 4 linhas da Constituição, as 4 linhas da Constituição, então ele sempre tentava arrumar uma ideia de que, não, vou declarar estado de sítio, estado de defesa, vou usar 142 da Constituição. Como se dá esse véu de legalidade e transformasse o ato em legal? Porque qualquer uma dessas ideias só pode acontecer se houver justo motivo. E, em tese, esse justo motivo não havia. Então, o fato dele dizer que, estou com atos constitucionais, isso não livra ele de nada. Porque o que está demonstrado nesse relatório, pelo menos nesse primeiro momento, é que realmente não havia nenhum motivo que pudesse ensejar, seja estado de defesa, seja estado de sítio, seja qualquer exceção. Qualquer exceção, porque são regras excepcionais. Quando eles pegam, porque pegaram muito, que era que o Exército, as Forças Armadas fariam o papel de poder moderador. Se tem muito conflito, as Forças Armadas assumiriam. Isso é ridículo. Isso, do ponto de vista jurídico, é zero. O Supremo já se pronunciou claramente sobre isso, porque nós tínhamos poder moderador na época do imperador. Do imperador, só tem 3 poderes. Tá? Se não se acertar, nós estamos ferrados, porque só tem 3 poderes. As Forças Armadas são subordinadas ao presidente. Poder executivo, né? O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Por isso que se presta continência para o presidente. O comandante do Exército tem que prestar. Né? Uma vez, até depois da Segunda Guerra, tinha aquele general McCarthy, que ficou responsável lá pelo Japão, pela Coreia, e ele era o general mais popular. Aí um dia veio o presidente dos Estados Unidos, e ele era o cara que dava popularidade, e aí, em vez de prestar continência para o presidente, ele deu a mão para apertar. Olha só, o presidente apertou a mão dele, assim que saiu do público, disse: tu está demitido do caso. Porque isso é insubordinação. Tu não é igual a mim, tu é meu subordinado. E isso é um país democrático, ok? Um ex-militar pode se candidatar, ok. Aí vai ser o presidente. Né? Agora, as Forças Armadas são para servir à vontade popular, e a vontade popular é expressa em outras coisas na urna. Isso, e é uma força de Estado, não de governo. Né? Assim, nenhum governo é dono das Forças Armadas, é o Estado, a nação. E o Estado é representado, sobretudo, e é o fundamental na Constituição, pela sua população. Então, as Forças Armadas são forças da ordem, da legalidade. E, verdade seja dito, né, tem que admitir, a maior parte das Forças Armadas estão de parabéns, representaram a legalidade, foram alguns maus militares, porque maus cidadãos, quem quer cometer golpe, quem quer cometer isso, esses são arruaceiros, esses é caso para crime, seja de esquerda ou seja de direita. Então, esses aí sim fizeram estilo Venezuela. Então, isso nem as Forças Armadas
como na sua maioria aceitaram, né? Então, nós temos muitos generais legalistas, assim como nós tivemos alguns que não eram, mas pelo que nós notamos do desenvolvimento, foi exceção, né? Agora, é claro, às vezes é assim, mas como é que ia dar um golpe militar se nem... Aí dizem, nós não demos um golpe, não tentamos dar um golpe militar porque nós não tínhamos adesão. Meu querido, um golpe de Estado. Querido, eu posso dar um golpe sem ter forças armadas nenhuma. O golpe é derrubar o presidente constituído. Não diz no crime que tem que ser militares, não diz no crime que tem que ser dativas, diz que qualquer grupo armado, por exemplo, se um PCC da vida quisesse ele comandar o Estado e derrubar o presidente, isso é um golpe de Estado. Ah, mas não tinha exército, não tinha nada. Não, era só bandido. Porque quem tenta dar golpe de Estado é bandido. Quem que diz isso? A lei, né? E a lei está aí para ser obedecida. Então, parabéns àqueles que, mesmo tentados, não cederam, né? Triste e merece, né? Tanto a reprovação da história como a reprovação jurídica, aqueles que efetivamente fizeram isso, e a gente espera que a gente jogue, de fato, dentro das 4 linhas, as 4 linhas da Constituição mesmo, das eleições, do poder livre. Não é isso, Rodrigo? É isso. E aí, pessoal, fica a nossa sempre ressalva de que todos aqueles que foram ali indiciados são inocentes até prova em contrário. Não há nem processo ainda, só há uma investigação. Então, tem que se levantar provas e, se realmente houverem provas irrefutáveis dentro do processo, que se condene, se não, que se absolva essas pessoas. E aqui fica a nossa reflexão. Comenta pra gente aí, diz o que tu pensou, o que tu acha, concorda, se discorda. É claro que em muitos pontos vocês vão discordar, né? E nem a gente concorda entre a gente, e muitas vezes a gente mesmo, depois de ver, a gente refaz alguns tipos de pensamento, porque só assim que a gente cresce. Agora, quem tem uma visão, apenas isso é certo, eu não vou ouvir o outro lado, aí nós não temos o que fazer, tem que ficar só aí na doutrinação de um lado ou de outro, né? O que nós tentamos aqui é sustentar algumas coisas que a gente sabe que são polêmicas, né? Mas faz parte aí da democracia. É isso, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. É isso aí.